casando de colocar se funcionando com quebra-cabeças, para que a gente tenha possibilidade de criar a dignidade. Então, para que o município, né, município pequeno, principalmente, venha a ganhar recursos, quando eu pego em contato com o Brasil, trabalho com os grupos, certo? Como é que vocês vão fazer isso com a distrito de comando? Se vocês têm os dados da realidade do distrito, vocês têm como funcionar lá, como é que vocês devem se fazer? Como é lá? Geograficamente falando, ou deve ser de ponto estratégico. Geralmente, esse tipo de levantamento é feito dentro do plano, que é um estudo que é feito para. Então, não tem como ele chegar lá e pedir, eu pego o dinheiro para fazer uma app, sendo que ele não tem nem planejamento, entendeu? Então, antes da gente pedir dinheiro, a gente precisa planejar como a gente vai gastar ele. Não, a gente sabe sim que a gente tem que universidade agora. Quando se paga, a gente tem que lá funciona dessa forma e essa não é enviada. O próximo já foi da crescimento desse plano que nós fizemos e o que a gente começou depois por isso, mas ela é essa. Então, tem que continuar essa. Então, é uma alternativa, entende? Então, o primeiro passo para chegar lá no momento da luta. Já que nós temos um passo. Sem esse passo, não tem como a gente pedir recursos para iniciar algo sem limite, né? Porque ela é legal para que o Instituto todos eles consigam fazer alguns treinamentos necessários que consigam pegar esse mesmo. A gente sabe de outros princípios que, e não só as obras, mas outros projetos muito interessantes. Tem a Paine Livre, tinha um projeto de construção de banheiro, né? Vários. Só que não foi possível porque não tinha universidade. Então, não foi possível ele ser um passo para esse projeto, porque não tem como, né? Coisa assim, em todo jeito, a gente vai fazer sem entender a qualidade das pessoas, mas funciona lá, você tem que ter feito isso muito breve, entendeu? Então, não vai ser uma obra de fato, mas também outros projetos e programas que são muito bons para as localidades pela série também, mas não são possíveis porque tem a feita de plano de escola. Então, o primeiro passo que a gente faz no norte. Ok. É que eu sinto algo mais. Vamos lá. Então, sete produtos para chegar até o plano principal do estado. A gente é copiado tudo dentro da gente, para logo municipais da União. Já foram feitos esses primeiros planos aqui, onde a gente entrou em contato ano passado, né? Quando a gente entrou em contato com a gestão, com a prefeito, quais são os setores de ligação aqui, quais são os distritos que tem, a gente faz o mapeamento do município mesmo, quais são os sucessos, as lideranças das pessoas que a gente pode conversar para que as pessoas estão participadas da prefeitos. Então, foi feito nessa etapa aqui, do MB. No C, é onde a gente está agora. Tanto que está direto com a população, a gente teve aqui na sede, onde vai lidar que a gente teve lá na banca também, e as bandeiras que nós vocês conhecem. Além de ser uma distribuição foi lá no lugar, e agora estamos no amigo, vai ficar no município. Ele vai ficar para todos. Então, é isso, né? Essa etapa do CS, técnico da técnico participativo. Já? Técnico participativo da gente. Então, informações e aqui é para fazer uma informação. Então, vai dar a família, vai ser os problemas principais, as questões relacionadas aos livros. Quando você especializou, né? Sempre para trabalhar por ele, como a gente teria essa da associada, então, se você tem que programar, você vai poder tentar um com o pessoal. Aí eles foram os mais claros com a série. Eles foram para a série, e na série a gente pensou sobre a situação da moeda, mas tanto de informação, mas também a gente só com a série. E é isso. Esse a participação de vocês. Agradeço também, que a gente já também poder falar sobre isso. É um passo importante, municipal. É o primeiro passo, sabe, que é a participação do bolso. Se você não consegue construir um plano de participação,
Obrigada pela palavra de vocês. A principal aqui, eu gostaria de apresentar a participação de vocês. Eu quero, além de ser importante, é um especial, não tem como você tomar efetivamente prático, e também totalmente difícil sem considerar o conflito. Então, o que a gente está fazendo aqui, além de ser importante, de dois de difícil, a população para os aspectos específicos, para que ele fique virar positivo. É a construção que a gente está fazendo hoje. Então, essa forma que a gente vai trabalhar e a gente além de pode ser feita a partir da base de agências públicas, consultas públicas com participação cidades ou participação de órgãos colegiados, dos conselhos de Brasil. E é isso. A gente vai falar sobre os eixos saneamentos. Como eu disse, né? Água, para chegar com você. Eles vão vir para cá? Não, eles vão passar também? Também, a gente vai ter um pouco de escola, pode participar do fórum, do secretário de nas redes sociais também. Nas redes sociais, escola do Vaticano, e essa situação que eu tenho que tentar pessoal, pessoal, o setor ele tem contato com a mulher com as pessoas. E aí, isso vai ser um pouquinho. Então, dito isso,
entre os alunos, e a contribuição de todos também, a gente está falando de saneamento básico, só de saneamento, como é que o distrito facilita uma criança. Brinca com isso, então, abastecimento de água, isolamento sanitário, drenagem, manejo das águas pluviais, a chuva e a lei de resíduos sólidos, que é o lixo. A gente está falando sobre isso, para não vamos trazer essas informações para a gente poder entender, vai analisar aqui e construir um plano municipal que faça sentido, porque foi falando de Estado iniciou a construção do Sistema Nacional de Saneamento Básico e para fazer o plano de construção de iniciativas de construção de realidade do que nós vamos falar do município. Ok? Agora a gente vai dar uma palavra mais especificamente sobre esse, que é o saneamento, para a gente poder ter o desenvolvimento de informação e de fato mais sacanagem, porque eu todo mundo. Pessoal, boa tarde novamente. Eu estou engenheiro sanitário experimental aqui no projeto de produção legal. E aí, antes de começar propriamente dito, pessoal, os alunos que chegaram no curso, só para contextualizar o que já foi dito por ano, a gente está construindo o plano municipal de saneamento básico aqui no município de vocês, tá? O município de Belo Horizonte. E de forma bem resumida, para que serve o plano municipal de saneamento básico? O plano municipal de saneamento básico, ele é um plano que vai nortear o município de Bertolândia, o que está faltando em Bertolândia de saneamento, quanto custa para atingir o que ele quer e, por meio, o município de Bertolândia tem acesso a verba de o município de Bertolândia chegar no Bertolândia precisa de construir um tratamento de água que envolve eu vou conversar realmente bem. Você tem um plano, você tem um projeto, mas quem garante que você realmente quer esse dinheiro para construir essa estação de tratamento de água? Quem garante isso? Então, através do plano municipal, é que o governo federal vai ter essa noção, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre como está a situação de vocês, e agora eu vou falar um pouquinho sobre saneamento básico, né? Enfim, a gente está falando sobre o plano de saneamento básico, mas o que é o saneamento básico, né? O saneamento básico ele é definido como em 11.445%. O conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde e melhorar a qualidade da vida da população, a produtividade do indivíduo e de facilitar a atividade econômica. Daí, de forma resumida, que é o saneamento básico. O saneamento básico é um conjunto de 4 serviços que tem como principal objetivo promover saúde humana, dignidade humana e proteção ambiental. O saneamento é formado por esses 4 serviços que na engenharia se chama de eixo. Tá? Então, nós temos o eixo da drenagem, drenagem urbana, através do lançamento de chuva. Nós temos o eixo do abastecimento de água potável. Nós temos o eixo dos resíduos sólidos e nós temos o eixo do sanitário. Então, o primeiro que a gente vai falar com vocês é sobre o abastecimento de água potável. O que tem a ser abastecimento de água potável de acordo com a lei, né? A lei classifica abastecimento de água potável como infraestruturas, instalações operacionais que vão prestar até os mediais e chegar nos mediais de vocês e seus instrumentos de medição. Então, o que é o abastecimento a gente coletar uma água de determinado tempo. Esse ponto pode ser um rio, pode ser um poço, pode ser uma água. A gente capta essa água, faz uma estação de tratamento de água, faz toda a desinfecção e distribui a residência de vocês, tá? Então, o abastecimento de água potável, quando não existe, por exemplo, filtragem e desinfecção, não é considerado uma água potável, tá? Não é considerado um abastecimento de água potável. Fala de abastecimento de água potável, existem alguns serviços, né, alguns aspectos que levam em consideração, como, por exemplo, a cobertura de serviços. Todas as filas aqui, todas as agrovilas recebem água potável, nas agrovilas, tem mais dificuldade de ter acesso, né, lá na linha de circulação, no final da linha de distribuição,
Um outro aspecto também que a gente leva em consideração quando fala de água potável é a qualidade da água distribuída. Para quem já recebeu água com a cor desejada, um sabor desejado, um cheiro desejado, então a gente tem isso em consideração. Alguns problemas que a gente mais encontra, né, nessas nossas andanças, referente ao abastecimento de água, é intermitência no fornecimento. O que seria essa intermitência? É receber água hoje, amanhã não, depois sim, depois não, ou receber água hoje, passar uma semana, um mês, 3 meses sem receber. Então, isso é intermitência no fornecimento. Outro problema também, que a gente vê muito, é a questão de tubulações rompendo, né, bombas danificadas, e ligações clandestinas. Não sei se é a realidade de vocês aqui, que é ligação clandestina, bomba quebrar, tubulação estourar, enfim, a gente leva isso em consideração também. Aí aqui a gente traz alguns exemplos de alternativas que elas não garantem a quantidade ou a qualidade da água que é distribuída. Eu acredito que, não sei, né, pode ser que eu esteja sendo ignorante, mas acredito que a região de vocês, por estar próximo ao rio, vocês não são muito abastecidos com carro-pipa. Ou eu estou errado? Estou errado? Estou certo ou estou errado? Tem alguns agronomistas que são abastecidos com pipa. Pronto, perfeito. E aí, o carro-pipa, ele é uma maneira disseminada já na região nordeste, né, de distribuir água para as pessoas. Só que a água do carro-pipa, ela não garante nem quantidade e nem qualidade. Primeiro motivo, geralmente, essas campanhas que tem de carro-pipa, oferecem um carro-pipa uma vez ao mês de 9 mil litros, né, ou 9 metros cúbicos. Então, um ser humano, ele não vai usar apenas 9 mil litros para romper um mês, né, para fazer todas as suas atividades, né, lavagem de roupa, consumo humano, enfim. E não garante qualidade, porque em algumas situações, por exemplo, eu recebi uma água segura através da prefeitura, através do exército, beleza. Só que esses 9 mil litros eu sei que não vai me manter durante o mês todo. Eu vou fazer uma compra particular. Essa compra não me garante e eu não sei de onde vem essa água, tá? Porque, como não passa por um processo de fiscalização, a pessoa que está ali vendendo vai lá, acaba em qualquer lugar e traz. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo nos locais que eu vou, de uma tribo, no município de Trindade, que é o estado de Pernambuco também, tá? Uma representante da tribo, por exemplo, que comprou uma água de forma particular para abastecer a aldeia, porque a água tinha sido fornecida pelo exército que tinha acabado, tá? E aí a universidade foi lá e pegou uma amostra dessa água, que foi distribuída, ficou para o laboratório e fez uma análise. Quando o resultado voltou, deu presença de coliformes totais. O que significa isso, para resumir? Quando existem coliformes totais presentes em uma água, possivelmente ela está infectada com fezes de demarcação de quente, possivelmente fezes humanas. Ou essa água estava tendo contato com o esgoto, né, a parte do esgoto que vai para as fossas, ou estava tendo defecação muito próxima ali onde era feita a captação dessa água. Então, vocês observam que o carro-pipa não é uma alternativa que garante quantidade e qualidade. Uma outra alternativa que não garante quantidade e qualidade é o poço e a captação direta de rio. Não. Se eu pego água diretamente no rio, para vocês, sem fazer um tratamento prévio, então eu estou garantindo a qualidade, tá? E aí existe esse outro item aqui, que é a medição de cobrança. Não sei se vocês pagam água aqui. Alguns pagam. Existe aquele relógio que cobra para o consumo. Sim, sim. A cidade da movimento, cidade da série. Acima disso, paga pelo consumo. Passou, tá? Sim. Perfeito. Aí aqui, pessoal, a gente traz um gráfico, né, para todos os eixos, que a gente traz um panorama de como é feito o abastecimento de água no município de Pedrolândia, tá? Se vocês forem observar, esses gráficos aqui, eles estão divididos em 3 partes. Nós temos aqui a zona urbana, a zona rural e nós temos aqui o total. O total é um conjunto entre urbano e rural, tá? Como a gente está aqui na zona rural, vamos nos atentar aos dados da zona rural, tudo bem? Então, 53% dos moradores da zona rural de Pedrolândia recebem água através de rede geral, né? Então, as pessoas fazem a captação e chega água até suas residências. 34,05% é abastecido através de rio, lagos, ou outras formas, de forma direta, tá? 10,44% através de carro-pipa, então tem uma parte da região de vocês aqui que já recebe água por pipa, e 2,4% através de poço ou nascente.
Aqui nós trazemos algumas soluções, né, alternativas para o tratamento da água. A primeira, nós temos essa solução individual aqui, que é uma captação direta em um poço, um sistema de bomba, esse desenho aqui escrito com a bomba. A gente faz a captação do poço, joga para o sistema de desinfecção, aí depois que faz o tratamento aqui, joga para uma caixa d'água e por gravidade vai para a residência de vocês, tá? Aqui nós temos também uma outra solução alternativa, que é a combinação entre o processo de filtragem, aqui nós temos o famoso filtro de barro, que é bastante conhecido aqui no Nordeste, né? O filtro de barro hoje é considerado uma das maneiras mais eficazes de se fazer a filtragem de água, pela combinação dessa argila aqui e as velas que tem dentro dele. Aí, somado a isso, em algumas comunidades, eu não sei se é a realidade aqui, é distribuído em sólido. E é uma forma de você matar micro-organismos que é distribuído pelos agentes de saúde. Existe essa distribuição aqui? Existe, não existe, mais ou menos. Existe. Perfeito. E aqui nós trazemos também como solução alternativa o controle da quantidade da água, né? Acompanhar, coletar a água que vocês recebem, fazer análise no laboratório, divulgar para vocês a qualidade da água que vocês receberam. Então, isso aqui também é uma solução alternativa. O próximo eixo que a gente vai falar é esgotamento sanitário. Então, eu vou dar o conceito da lei e aí trago um conceito mais simples, tá? Então, a Lei 11.445 diz que esgotamento sanitário é um serviço que envolve coleta, transporte, tratamento e destinação final dos esgotos sanitários, desde a saída dos imóveis, que são as obrigações prediais, até seu destino final. E esse processo ele pode resultar na produção de água de reuso ou no lançamento seguro dos resíduos ao meio ambiente. Então, o que é esgotamento sanitário? É a gente coletar os dejetos de vocês, né, fezes e urina, e além disso, coletar o que a gente chama de águas cinzas, né? O que são as águas cinzas? São águas que vêm da pia da cozinha de vocês, do chuveiro, da pia do banheiro. Então, a gente coleta tudo isso através da tubulação, encaminha para a estação de tratamento de esgoto, né? E aí faz o tratamento adequado e, posteriormente, a gente faz o descarte que é ambientalmente correto, né? Porque quando eu faço o tratamento e o acompanhamento, eu sei que os parâmetros que eu estou fazendo, que eu estou tratando, ele está seguro para ser certificado no meio ambiente. Então, eu descarto de um rio ou de um riacho, tá? O ideal seria um pouco diferente, né? Porque ele vai depurar esse material ao longo da sua base. Quando a gente e vai para as lagoas de hidratação. Vai para a cidade, tá? Antigamente jogavam ali, aí eu estou levando para a cidade para Mas aqui existe uma fossa comunitária, cada pessoa é fossa. Aí, no caso, quando a fossa transborda, vocês chamam um caminhão ou existe uma programação de carga? A programação, né? E se já sofreram do transporte também, que possa encher nesse horário tanto, tá? Existem algumas cidades que o pessoal utiliza, na verdade, pessoal, é uma realidade da zona natural. Não é uma novidade para mim, vocês falaram que usam fossa, tá? Em algumas cidades as pessoas usam e não tem esse programa de caminhão para retirar material. E aí eu perguntei, o que a pessoa faz quando a fossa do senhor enche? Ele não, construiu. Aí ele me disse assim, meu filho, se eu tiver aqui uma área para construir 50 fossas, eu vou construir. Porque eu tenho que tirar esse material e eu não vou deixar a fossa transbordar, né? Então, esse é um exemplo também que a gente viu aqui, inclusive, no estado de Pernambuco. Eu gosto de diferenciar estado porque a gente presta serviço nos estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, tá? Aí a gente leva em consideração a cobertura de serviço, aqui não existe uma rede de coletora de esgoto, a qualidade do serviço, né? O senhor falou que vai para a água de estabilização na cidade, né? É uma estação de tratamento eficiente. Não sei se é eficiente. Se chega no detalhe, ele está vendo feito material. Eu fui lá, são 3 lagoas, assim. A gente foi lá ontem. Então, a gente leva em consideração a eficiência. No caso de onde tem tubulação, de onde a rede coletora é com tubulação, a gente avalia, por exemplo, se aquela tubulação estoura muito, se existe muito vazamento da célula velha, então a gente avalia tudo isso. Poluição de rios urbanos, né? Existem algumas localidades que as pessoas encaminham os seus dejetos, né? Diretamente para os rios, ou riachos, então polui os rios e riachos. E aqui os problemas que eu já citei, né? Transbordamento, esgoto a céu aberto. Vocês enfrentam muito esgoto a céu aberto aqui, esse problema?
Sim, não. Pessoal, só para facilitar minha vida e a de vocês, né? Existem pessoas daqui do ICOL, existem pessoas fora de onde? Sim, daqui do ICOL. Tem mais alguém de fora daqui do ICOL? Todos são do ICOL. Tem as novilhas, né? Então, o ICOL é formado por 16 anos. Ah, perfeito. Respondi minha pergunta. Agora, tem alguns professores que não são. Não são do ICOL, são daqui da região. Certo. E aí, pessoal, existem também aquelas pessoas que não possuem banheiro, né? Às vezes é a realidade longe da gente, porque a gente já possui um banheiro, mas existem moradores. Inclusive, hoje, durante o evento setorial, um morador falou: não, eu tenho um banheiro, mas meu banheiro é um buraco, eu faço as necessidades. Então, não tem vaso, nem guia, e é separado da residência. Aí aqui a gente traz um panorama sobre o esgotamento sanitário no município de Petrolândia, e vocês podem observar que quase 100% dos moradores da zona rural de Petrolândia utilizam de fossa como uma forma de esgotamento sanitário, tá? Então, 91,5% utilizam fossa, 4,2% fazem suas necessidades dentro de uma vala, 1,5% utilizam de fossa séptica e 1,2% não possuem banheiro. 1,2% é um número relativamente pequeno, né? Mas com a situação de não existir banheiro, se torna um número grande, né? Porque é uma coisa que a gente não consegue conceber como 2025 algumas pessoas sem banheiro, tá? Aí aqui a gente traz algumas soluções alternativas, né? Soluções individuais. Nós temos aqui um sistema onde é feito o encaminhamento dos dejetos e das águas de pia e da cozinha para uma fossa séptica. E como é que funciona? Aqui nós temos uma cozinha, e aí, por mais que a gente separe o óleo, né, a gente fritou a carne, a gente consegue separar aquele óleo, né, do restante dos alimentos, com todo aquele óleo que fica impregnado no prato, a gente vai junto com a água, né? Então, aqui tem uma caixa de gordura, e aqui a gente separa a gordura da água. Essa água ela vem para a fossa, e aí junta com o do banheiro, e aí se somam, né? E aí vem para o sumidouro, e a parte líquida, né, que a água, ela vai ser dispersa no solo de forma controlada. E aí vocês se perguntam, mas dessa forma não impacta, não tem contato diretamente com o solo? Não, porque dentro aqui desse processo de fossa séptica, alguns micro-organismos começam a agir e já vai reduzir a carga orgânica do material. Mas essa fossa não vai encher? Vai encher. E aí a gente precisa de ter um programa complementar a exemplo desse do plano. Tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o eixo de drenagem. Eu vou ler o conceito, para mim, dos 4 eixos, é o conceito mais complicado de se entender, que é o de drenagem, manejo de água de chuva. E aí, os exemplos que vocês me falam se acontece aqui com vocês, tá? Drenagem e manejo de águas pluviais são atividades, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para amortecimento de vazões de cheiro, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contemplando limpeza e fiscalização preventiva da água. Eu leio isso aqui quase todos os dias e até aqui eu não consegui entender isso com vocês. Mas, por exemplo, quando chove aqui, existe alguma estrada que era danificada por conta das chuvas? Forma uma poça de água aqui. Tudo isso é drenagem. Existe alguma comunidade que vocês conhecem, que as pessoas ficam isoladas, um riacho transborda, não? Perfeito. Eu falo isso porque eu gosto sempre de citar um exemplo pessoal, né? Eu sou baiano, de Juazeiro, só minha família, de Juazeiro da Bahia, minha família era da cidade chamada Curaçá, né? E meus avós residem no interior de Curaçá até hoje, tá? E aí meus avós moram em uma residência que é a Conquista do Riacho. E aí sempre que chove muito, se acha transforma, meus avós não conseguem sair para lugar nenhum. E aí eu fico me perguntando, se meu avô não for passar mal e a gente precisar de locais para algum lugar no tempo de chuva, o que a gente vai fazer? A gente não tem barco, né? A única mecanismo que a gente tem hoje ainda é carro lá. E aí, isso também é drenagem, falta de pontos, falta de passagem molhada, essa atividade de deslocamento que vocês enfrentam aqui também é drenagem, tá? Então, vocês veem que é um conceito difícil, mas no dia a dia vocês enfrentam problemas. Alguns aspectos que a gente considera a cobertura de serviço, locais sem infraestrutura. Pelo pouco que eu conversei com alguns de vocês aqui, existem algumas coisas que são pavimentadas, né?
As agrofilas são, né? Nessas agrofilas tem sarjeta, boca de lobo, galeria de drenagem, Algumas têm. tem algumas Quando que chove, encaminha, aí essas duas não alagam, né? Tem alguma boa aqui, alguma agrofila que alaga, por causa do problema com alagamento? Como é? Ela agora. Não foi testada ainda não, tá chuva. Se o sistema não fez, né? E antes da pavimentação, alagava? Alagava, né? A 6 todas as calçadas hoje já tem 6? Faltam duas? Tá. Aí, no caso, aqui tem uma dúvida, uma curiosidade minha, que eu sou muito curioso. Essa pavimentação é de responsabilidade da prefeitura ou poderosa? município, já alguns estado. Estado de Pernambuco. Emendas parlamentares, né? Perfeito. Aí, pessoal, um outro aspecto que a gente leva em consideração também é a qualidade do serviço. Aqui, elas vão ser fiscalizadas, vão ser limpas, né? Porque lá dentro tem uma boca do outro cheia de lixo, né? Então, vai alagar no mesmo tempo, você não tem um contato visual. Existência de áreas de risco também, é um aspecto que a gente considera. Existe algum local aqui que é passível de inundação, enchente, vocês falaram que a Vila A6, né? Vamos ver agora depois da pavimentação, né? E aí, alguns problemas nas áreas rurais, é o movimento de pontes, caminhões, passagens molhadas, que impede ou dificulta o tráfego das pessoas. Aí, esse gráfico aqui, ele é um pouco diferente dos demais, né? Os outros, a gente tem a zona urbana, zona rural e total. Nesse aqui, a gente só tem pavimentação e calçada. E como é que funciona esse gráfico? São as pessoas, né? O número de pessoas que têm contato com esse tipo de dispositivo. Então, 83,21% dos moradores de Petrolândia tem acesso à pavimentação, seja por paralelepípedo do asfalto, que vocês citaram aqui, e 81,66% dos moradores de Petrolândia possuem calçadas, tá? Uma solução que não é mais individual e sim coletiva, que é o processo que vocês estão passando aqui agora. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona o sistema de microdrenagem. Aqui nós temos a pavimentação de vocês. Aí, o ideal é que essa pavimentação, ela tem essa curvatura aqui. Não sei se vocês conseguem ver que aqui não é assim, ela é assim. Isso aqui é o que a gente chama de alveolamento de via, tá? É justamente para ela ficar assim, a água da chuva vai cair e vai escoar para os dois lados, tá? Então, estou prestado aqui eu vou ter o quê? Uma sarjeta. Então, essa água vai percorrer na sarjeta. Mas só a sarjeta não vai conseguir solucionar o meu problema, né? Às vezes acontece que é uma chuva que não foi planejada no projeto dos engenheiros. Então, essa sarjeta ela vai transbordar, vai alagar do mesmo jeito. Para isso acontecer, o que a gente faz? Bota a boca de lobo. Então, a sarjeta vai encaminhar para a boca de lobo. A boca de lobo encaminha para essas galerias aqui de microdrenagem, que são as manilhas mais grossas, tá? E essas galerias aqui, elas encaminham essa água para um sistema de macrodrenagem. Que são o quê? Ou é um canal onde não existe riacho, e onde existe riacho, vai ser um riacho ou um rio. Em algumas localidades, né, as pessoas encaminham essa água para açude, barreiro, para ser reaproveitado com os animais. E aqui, pessoal, o último eixo, mas não menos importante, é limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A famosa coleta de gestão do lixo, tá? O conceito limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é a coleta, a varrição, né, que pode ser uma varrição manual ou mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Então, o que é a gestão de manejo de resíduos sólidos da limpeza urbana? É a coleta, além disso, a varrição pública, né, pode ser manual ou mecanizada, e a destinação ambientalmente adequada. No caso do município de Petrolândia, vocês têm um dos dispositivos que é mais difícil dos municípios possuir, né? Que é o aterro sanitário. O aterro sanitário, pessoal, é um dos dispositivos mais caros que existe dentro desses 4 eixos. Porque ele é difícil de se construir, caro para se construir, e caro para se manter. Porque tem todo um processo ali por trás, tá? Não é só aquela parte que vocês veem, tem membranas, ali existem tubulações que fazem a canalização do gás que sofre na decomposição, existe a canalização do chorume, o tratamento do chorume, enfim. É um mecanismo muito caro.
E aí, o que a gente leva em consideração quando fala sobre limpeza e manejo de resíduos sólidos? Cobertura do serviço. Às 16, a Campinas recebe coleta. Às 16, certo. Existe alguma rua dentro dessas agrovilas que tem dificuldade de coleta ou não? Se a coleta desse operador demora. Tá. Se for mais constante, Então, a frequência é o que atrapalha. fazer alguns coletores no município. Até por uma foto também, se eles estão morador, como se ser sincero, ver que está cheio lá e parar de jogar do ar. Sim. Hoje eu passei estava transbordando já. Então, algumas comunidades diferentes. Então, existe coleta nos 16, porém a frequência, o intervalo entre as coletas é o que dificulta aqui. Como aqui. Então, a gente tem aquele carro que é o carro do computador, tem pessoas que colocam desde que você coleta ele por semana. Porque teve moradores que colocou cimento dentro do coletor, cobriu com a mochila, quando o carro percebeu e quebrou. Vai todos pagos, exato. E essa questão da consciência também. Essa questão da consciência, pessoal, é uma questão que ela é necessária de ser trabalhada. Aproveitar aqui os alunos e os professores, né, principalmente em escolas, a questão da consciência do descarte correto dos resíduos. Tá? É difícil, mas é necessário. Eu trabalhei numa indústria e a gente tinha esse programa de coleta seletiva também. Era uma indústria de grande porte, tá? Era uma indústria que tinha de 3 a 5 mil funcionários. Dependria muito se estava no período ou não de safra. E aí a gente fazia também esse programa de coleta seletiva e eu era o responsável por gerir essa área de coleta seletiva. Tá? E qual era o meu trabalho dentro da indústria? Eu começava a terceirizar, distribuía caixas, que é essa que vocês tinham aqui, identificava as caixas. Essa daqui é para papel, essa daqui é para material contaminado, já que lá era uma indústria, tinha material, tinha óleo, graxa, rua, essa aqui é para contaminado, essa aqui é para madeira, essa daqui é para vidro, enfim. Aí a gente imprimiu umas placas desse tamanho aqui, botava vidro e discriminava. Porque assim, existe o vidro, existe vários tipos de vidro dentro do vidro. Então a gente botava resto de para-brisa, resto de vidro mesmo de obra civil, a gente tudo era encaminhado de forma separada. Eu ia na área e reunia com as pessoas, né? Com os funcionários, que são eles que geram, no caso aqui são os moradores, que geram lixo e quem gera é o responsável por dar a destinação correta. Eu conversava com eles, levava eles nas caixas, explicava, pessoal, aqui você só vai jogar papelão, aqui você não pode jogar papelão contaminado com óleo. Ah, Luiz, mas você contaminou o papelão com óleo, o que é que eu faço? Você joga nessa, tá? Aí tá certo, aí saí de lá super alegre, saía sempre alegre, né? Não, Luiz, vamos lá, tal. Aí eu voltava no outro dia para fiscalizar essa mesma área, e o que era para ser papelão que a gente ia vender como reciclável, já estava contaminado com óleo. Então, ao invés de eu vender para ganhar, eu tinha que pagar um valor mais caro para destinar ao aterro, né? E eu acho que era proposital, assim, né? Não sei. Eu começava no dia anterior, no outro dia estava lá a bagaceira. Então, se para uma empresa é difícil, imagina para um município. Eu acho que Petrolândia hoje tem 40 mil habitantes, né? Ou mais. Vai nos dados do IBGE, 34 mil. De 2022? 34 mil. Já é um... Foi contestado. Mas isso está acontecendo em todos os municípios. Todos os municípios que... Isso, todos os municípios estão diminuindo. Não sei se tem influência da Covid, enfim, mas todos os municípios diminuindo seus moradores. E aí, pessoal, uma outra coisa também que a gente leva em consideração, o local de destinação final dos resíduos coletados, né? Vocês têm muito terreno baldio hoje que as pessoas têm que colocar lixo. Não tem? Tem, né? Em alguns locais a gente... Tem pessoas que têm costume de sair jogando nas estradas. Ainda tem. Ainda tem, eles não comparem, né? Essa coleta de Petrolândia, ela só tem 12 anos. 12 anos. Antigamente ela estava com Aí as pessoas não têm esse hábito, né? Perfeito. Aí, pessoal, como vocês são lá na agrovila, eu vou fazer uma pergunta mais direcionada. Vocês utilizam agrotóxico aqui? Sim, né? Isso aí não precisa esconder. Eu venho de uma região também que é produção agrícola. E aí, o que é que vocês fazem com as embalagens? Levam para a loja, Joga lá e depois, um ano, tem uma empresa que faz. a cavalo, lá do vale, né? Uma vez por ano, e quantas horas no banho vocês colocam aonde? Alguns colocam aqueles
Assim, aí ele tem que ter consciência. Faz a tempo de lavagem, coloca o saco de cima, todos Seu Alberto, já foi muito no Rio? Não? Joga na roça também. Sabe que aquele aqui na mão eu já vi, hoje a gente tem aqui o sistema de bombeamento, que foram muitas vezes entupido com o resíduo de garrafa PET. E a gente fez uma limpeza só no evento, dentro do rio, passou da garrafa, a gente tirou 9 sacos de garrafa PET cortados. Pescador, pesca, chega de esvaziar a canoa e não tem. Então é um problema também. E aí eu quero saber de vocês. Existe alguma iniciativa relevante aqui nas agrovilas, por exemplo? Existe alguma cooperativa que faz essa parte de reciclagem? Existe algum catador autônomo que pega latinha, vidro, né? Autônomo tem. Quem é professora aqui? A senhora professora? Vocês três? Ela também? Pronto. Existe alguma disciplina que vocês trabalham isso com os alunos nas escolas? Existe dentro de ciências, biologia. Então, aqui tem ensino fundamental e ensino médio. Aqui são médios? São os formandos. Os futuros engenheiros, né? Engenheiros. Então, vocês trabalham isso, né? Vai trabalhar a questão da coleta seletiva, tudo isso dentro das escolas, né? Então, é uma iniciativa relevante também, tá? Aí aqui, pessoal, a gente traz um panorama também de como é feito a limpeza e manejo de resíduos sólidos no município de Petrolândia. Então, 47,11% dos moradores da zona rural que é coletado no domicílio, então vocês estão aqui, 37,14% queima na propriedade, e aí vocês veem que no mesmo município, a gente estava aqui próximo, que era o assentamento no área, e lá não tem coleta. Então, aí eles disseram, mas não tem coleta, a minha única solução é queimar, né? Ou queimar ou enterrar, não precisa nem ficar por isso. Né? Acontecendo ali na residência deles. A gente tem aqui 13,60% deposito em caçamba de serviço de limpeza, e aqui alguns números que veio no sério, então são bem significantes, tá? Aí aqui, pessoal, para finalizar essa parte de explanação, né, dos eixos, eu trago para vocês aqui o artigo 9º da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela traz a prioridade do gerenciamento de resíduos. Como é que a gente deveria fazer para gerenciar nossos resíduos? Então, de início, não gerar, se a gente não gera resíduos, se a gente não gera lixo, a gente não vai ter problema com o volume final, né? Se a gente não consegue não gerar, a gente tentar reduzir ao máximo essa geração. E como é que a gente pode reduzir? Reutilizando ou reciclando. E aí aqui existe uma diferença, tá? O que seria a reciclagem e a reutilização. Quando eu estou com sede, às vezes eu tomo uma copa, por exemplo. E aí, eles faziam essa copa, lavo ela e pego ela do jeito que está, lavei, botei água gelada, botei na geladeira para gelar para me consumir no outro dia. Então, eu vou mexer na estrutura da garrafa, né? Só que eu estou vindo aqui para a agrovila e aí minha moto conta gasolina. Eu com um colega, eu estou precisando de uma folha habilitada, eu estou com aquela mesma garrafa. E para mim botar gasolina, eu preciso de um funil, né? Eu corto a garrafa e faço um funil. Então, eu vou estar mexendo na estrutura física dessa garrafa. Então, quando eu mexo na estrutura química ou física de um determinado resíduo, eu estou, alunos, reciclando. Quando eu não mexo na estrutura química ou física, eu estou reutilizando, tá? E aí, quando eu não consigo fazer nada disso, eu tenho o tratamento. Seria isso. É tratar o resíduo de forma alternativa. É que a gente traz o exemplo mais famoso, que é o de postagem. Não consegui fazer nenhum desses, eu faço a disposição final, que no caso de vocês aqui, é o aterro sanitário, tá? Aí, pessoal, a gente vai iniciar aqui com vocês a dinâmica do jogo. A gente vai dividir vocês aqui em 4 grupos, tá? E vamos fazer algumas perguntas sobre os eixos que estão aí. Então, a gente tem abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos. E aí, a Ana vai explicar um pouquinho mais, só que aqui eu quero a contribuição de vocês, tá? E aí, quando vocês forem fazer a contribuição, vocês sinalizam a localidade, a atividade, o arroba, naquele de cultura, o nome, a seu nome,
Mas ela não é dividida ali. As filas são filas. São filas. Aí as duas não têm números. Quatro. São números. Põe o bloco 3. Sim. É por bloco. O pescador foi ligado com o pessoal foi chegando, foi construindo e E aí a gente vai dividir vocês em 4 grupos, tá? E aí quando vocês forem falar, vocês falam, vai vir lá, tá? Onde tem esse problema. Porque às vezes a gente na B6, às vezes na B2, não é a mesma na B3, tá? Então, gente, eu vou seguir. Um milhão para acertar. E vamos ser 4 grupos. Cada um dos grupos vai esvaziar. Para facilitar, o primeiro grupo vai ser rapazinho aí, ó, tá sentando na sandália até o ouro para que você, a terceira fila, tá? Todo mundo que vem antes também. Vai aparecer agora. Apareceu aí. Decorados? Vamos começar. Isso aqui? Vai começar drenagem e manejo de águas pluviais. Agora as águas da chuva. Vamos deixar assim. Serão 3 rodadas com 3 responder. E a primeira vez que está certo, a gente vai discutir sobre a pergunta em relação à realidade aqui de volta, certo? Agora vai para enquanto isso, o Israel vai fazer umas perguntas também. A imagem. Como resolver os problemas existentes e alagamentos frequentes na cidade, ou no caso, do distrito? Letra A. Construir mais bueiros. Letra B. Isolar de ambiente de chuva, bacias de detenção e vazios permeáveis. A melhor é assim. Canalizar os rios. Porque lá em cima não vai pegar lá. Construir apenas mais de quê? Bueiro. Implantar jardim de chuva, bacia de detenção. A letra A é mais bueiro, apenas. Eu falei não. Construir apenas e planejar bacias de detenção, C, canalizar os rios e para a chuva. Essa é a opção mais desejável em relação à solução, entendeu? A dúvida entre canalizar rios, né?
E onde não existe rios? E é interessante. Sim, sim. Mas onde não existe rio, não tem como a gente canalizar que não existe, e mesmo assim vai continuar alagando, né? Aí, pessoal, eu queria saber de vocês, inclusive as professoras me informaram que cada resposta errada é menos meio ponto na disciplina de biologia, tá? E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm algum problema com o alagamento que tinha aqui na comunidade de vocês. Alguma agrovila ainda sofre, ou sofria aí depois da pavimentação? Porque, assim, hoje existe agrovilas, Moradores não. Por exemplo, eu tenho uma mais de 60% do seu bolo. Porém, quando ele passar ele passa até 20 dias correndo mais fundo dele. Aí não tem como passar. Então, existe onde é. Lá o pessoal vai fazer a visita do campo. qual é o nome da localidade? Lá é Pesquisa. Lá tem mais de 60 moradores na zona rural. Que moram dentro do seu corpo. Se chover lá, cuidado, e tem pessoas que vivem em casa. Só que a maioria das pessoas, como tem tempo de direto, que eu gosto aqui, hoje de Libras, aí esse lote foi separado, não tem gente que foi morar dentro do seu lote. Saiu da província, fez uma casa no seu lote e mora. Entendi. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Algum local, cuidado. Mais alguma contribuição? Você dá um exemplo aqui que aconteceu. Não é lá, mas vizinho bom. Onde está? Faz parte do distrito. Recentemente, tem aquela barragem de, se eu não me engano, tem um agora que foi feito serviço de manutenção. Qual barragem? Se eu não me engano, é areia, não é o. Para um. Foi parado, foi preciso parar o serviço, porque parou o trânsito de pessoas nas fazendas. Ela rompeu? Não, ela abriu um canal de drenagem que tem para o nível baixar, e o pessoal fazer a manutenção na plataforma. Porém, o tráfego de estudantes não foi comprometido. Teve que parar o serviço, agora estamos construindo uma ponte para poder fazer a manutenção. Existem muitas ocasiões na região que não pulsar, mas é. Mais alguém, pessoal? Ou a gente pode passar? A próxima pergunta. Vamos lá, então, equipe, exatamente mostrado. A imagem do Ministério da Educação, né? Só Deus. E a você vai evitar esse problema. Deixar as gotas correr naturalmente. Veja bem, construir boa proteção. Implantar sistema de coleta de destinação adequada do esgoto, evitando exposição a céu aberto, ou utilizar apenas produtos químicos. Isso aí. Pode? Sobre essa questão do esgoto, a gente comentar na live, vocês presenciam o esgoto aberto, todo digital, não acesso em casa. A maioria aqui de todos os negócios, como é aqui, a gente não foi, vai só ter tratamento. E as águas frias, que a gente chama água de chuveiro, que é utilizada para temperação ou não? Pessoal, as casas aqui, elas existe um padrão de construção, aí já, a fossa já vem dentro do projeto. Aí, não todas. O projeto inicial foi
dessa forma. Aí vem duas postas de residência nesse projeto inicial. São uma. Na verdade, o projeto inicial já duplicou a quantidade de residências de domicílios. Né? E a gente sabe que nem todas